Algo muito importante é lembrar que tudo que eu falar aqui é só a minha opinião. Então se você tem uma opinião diferente da minha, deixa nos comentários de forma educada, beleza? E esse vídeo vai ter spoilers, então se você ainda não assistiu o filme e vai continuar aqui, é por sua própria conta e risco. Batman vs Superman é talvez um dos filmes de super-heróis mais controversos da história. É o que mais divide opiniões e o que mais é defendido ou atacado. Mas essa conversa aqui hoje não é para defender nem para atacar. É para dar a minha visão pessoal sobre ele. 5 anos depois do lançamento do filme e o mundo ainda fala sobre Batman vs Superman. Inclusive, como eu não fazia esse tipo de vídeo com a minha opinião na época do lançamento, eu nunca disse oficialmente se eu gosto ou não. Mas talvez isso foi até bom, porque a minha opinião depende muito de qual é a versão assistida, a versão do cinema ou a versão estendida. Batman vs Superman: A Origem da Justiça de 2016 é uma sequência de Homem de Aço de 2013, onde a gente viu o surgimento do Superman no mundo. O Superman, que é um alienígena, ainda se descobrindo e tentando entender o seu papel ao lado dos humanos, e encontrando um outro alienígena tão poderoso quanto e precisando salvar o planeta que o acolheu a qualquer custo. É com essa cena que Batman vs Superman começa, com o grande combate entre alienígenas com poderes de deuses, e as consequências disso são desastrosas. A luta causa muita destruição e muita gente inocente morre nesse fogo cruzado. Crianças ficam órfãs e funcionários e amigos de um certo bilionário perdem a vida de forma literal ou não. E isso o afeta, porque esse bilionário foi moldado a partir de uma perda, a dos seus pais. Bruce Wayne não sabe o que está acontecendo, não conhece aquele alienígena, e esse trauma o afeta. Ver as perdas o afeta tanto que o faz querer combater o que ele vê como uma ameaça. Por mais que esse Homem de Aço faça coisas boas para o mundo também. Mas se existe 1% de chance dele se voltar contra os humanos, alguém deveria estar preparado para pará-lo. Então, além dessa motivação técnica, Bruce Wayne tem a motivação pessoal. Ou seja, o Batman já estava disposto ao conflito. Do outro lado, a gente tem um Superman amargurado que é julgado a todo momento pela opinião pública se ele é ou não uma ameaça ao mundo. Se as consequências causadas por salvar o planeta de outro alienígena valeram a pena. Então ele é ainda um ser abalado, o que dificulta ser alguém que inspira, ou ser uma figura da esperança, por exemplo. Ao mesmo tempo, ele vê um vigilante mascarado em Gotham fazendo justiça com as próprias mãos de forma extrema e violenta, marcando criminosos como júri e executor, porque as marcas são sentenças de morte dentro da prisão. Ou seja, o filme constrói os personagens, as personalidades, as motivações, os traumas, para que esses dois seres únicos entrem em choque. Todos os motivos para isso estão ali. O grande problema disso tudo é como e quem dá esse empurrãozinho. Lex Luthor é colocado aqui como um vilão intermediário que vai causar o conflito. E para mim, esse é o maior erro do filme. Um empresário que parece ser lunático, totalmente afetado, que não consegue dar um discurso, que não consegue conversar seriamente com outros empresários. Não dá pra levar esse personagem a sério como uma grande ameaça intelectual. Ele é um grande maníaco com um plano bizarro de colocar Batman vs Superman porque ele também tem os seus traumas e não gosta de ver esse Homem de Aço agindo como um deus. E o pior disso é que Batman e Superman caem nesse plano sem inspiração. Esse pra mim é o grande defeito. Mas o filme tem vários outros problemas. Só que mesmo assim, é um filme que eu não acho ruim. E eu tô falando da versão estendida. A versão do cinema, que tem 2 horas e meia, tem alguns cortes para valorizar o confronto entre Batman e Superman.
Enquanto a versão estendida, que tem 3 horas, mostra que existiam mais amarras e explicações importantes entre um conflito e outro. É na versão estendida que a gente entende toda a jornada da Lois Lane pelo filme. Todo o conflito no início do deserto do Saara, que gera ainda mais desconfiança na figura do Superman. A gente entende melhor esse aumento de tensão de um herói contra o outro. E explicações de como as coisas acontecem, como as coisas chegam naquele ponto, são melhor desenvolvidas. E isso é algo que ficou perdido nos cortes da versão do cinema. E como eu disse, a versão estendida cola melhor o filme todo. Mas nem por isso ele é perfeito ou deixa de ser menos problemático. A opinião sobre a parte técnica do filme é muito particular. Ou você gosta do estilo do Zack Snyder ou você odeia. Mas não por isso a qualidade técnica é ruim. A condução da fotografia é ótima, sempre tentando contrastar entre o amarelo do Superman com o azul do Batman. A baixa saturação e o baixo brilho das cenas é para colocar um clima de tensão, até mesmo em contraste com muitos flares e luzes fortes. É a luz versus a escuridão, até mesmo no visual. E os efeitos de câmera lenta, como eu disse, é bem particular, mas pra mim não me incomoda. Os leves pontos de quebra de tensão com uma ou outra frase mais cômica são muito bem colocados e dosados, principalmente porque não te tiram da imersão do filme pra dar uma risada. São na verdade frases mais ácidas e sarcásticas, vindas de personagens específicos que estão ali pra isso, como o Alfred ou o Perry White, por exemplo. Nunca são os personagens principais em clima de tensão que quebram o ritmo, o que pra mim é um grande acerto. As cenas de ação são boas. Não tem nada de grandioso ou extremamente bem coreografado, mas também não são totalmente quebradas ou cortadas. São boas cenas apenas, o que não é algo ruim. A trilha sonora é ótima. Tem talvez um único ponto mais marcante, mas no geral ela conduz todos os sentimentos muito bem. E a atuação de todos é muito boa. Até mesmo o Jesse Eisenberg atua bem. O problema é a direção que foi dada para ele. Ele foi feito para agir daquele jeito, que mais parece um Coringa do que um Lex Luthor. Agora, a indiscutivelmente melhor personagem do filme é a Mulher Maravilha. Melhor personalidade, atitudes, melhor apresentação e é dela o melhor tema do filme. O que acabou estragando um pouco o surgimento dela foi a revelação nos trailers, na verdade, que acabaram com a surpresa. Eu gosto muito do Henry Cavill como Superman, e ele passa bem a mensagem de ser uma figura controversa, o símbolo quebrado, causando na população a visualização de uma figura messiânica e ao mesmo tempo uma figura de destruição. O meu maior problema com ele em si é que aqui não existe diferenciação entre Clark Kent e Superman. É basicamente um com óculos e outro sem. Sendo que na teoria, nos quadrinhos e até no filme dos anos 70, a gente vê que existe sim grandes diferenças entre os dois, que vão muito além de um óculos. O Ben Affleck, visualmente, pra mim, é a caracterização que mais se parece com o Batman dos quadrinhos e das animações, tanto em porte físico como em uniforme. O que diferencia muito ele da sua base são algumas ações controversas, como o fato dele marcar criminosos que são mortos por isso, ou até o fato dele próprio matar durante o filme. Mas isso é outro debate. O que a gente precisa entender aqui também é que o filme não é uma cópia dos quadrinhos, e a gente deve enxergar o filme como filme, algo que eu sempre falo. Os quadrinhos, na verdade, são só a inspiração para criar a visão que o diretor quer apresentar no longa-metragem. Agora, existe uma mensagem no filme que fica subentendida. E quando isso não é visto, pode arruinar o filme para muita gente, o que eu acredito que foi o que aconteceu. Colocar o Superman como figura controversa e o Batman também como uma figura controversa faz não existir o luz versus trevas, dia versus noite. Isso faz tudo ter um lado cinza.
Não existe bem e mal, não existe preto e branco. A luta real do filme não é essa. Colocar Batman vs Superman como foco é uma distração para essa mensagem principal. O Batman vs Superman do título, por mais que exista o combate físico, se trata de um combate ideológico, chegando numa conclusão de que tudo tem os tons de cinza. Um alienígena pode ser humano também, e o que mostra isso é a existência das mães. É a criação dos pais ou a morte deles que ensinaram as visões diferentes de mundo para Batman e Superman, onde um foi ensinado que é especial e que tá no mundo por algum motivo, enquanto o outro aprendeu com os pais mortos na sarjeta sem motivo nenhum que o mundo só faz sentido se você forçá-lo a isso. E é aí que entra o Save Martha. A ideia faz sentido, mas é algo mal executado. O momento Martha é um laço de humanidade entre os dois personagens na figura da mãe, que por coincidência as duas se chamam Martha. É aí que eles percebem que não existe um lado certo ou errado, um lado de luz ou de trevas, e sim motivações únicas, com os tons de cinza. O problema é que essa mensagem chega como um recurso Deus Ex Machina, aquele recurso onde uma salvação surge do nada no momento mais crítico do problema. O Martha não significa nada para quem não conhece a história do Batman. O nome da mãe dele só é dito uma vez bem no comecinho. A gente não viu a ligação desenvolvida entre eles. Quem entende bem esse trauma de Bruce Wayne é só quem já conhece o Batman. E esse, na teoria, é o filme que introduz o personagem nesse novo universo da DC nos cinemas. Então é algo que fica muito vago. Por isso, na minha visão, o motivo dele recuar no Save Martha faz sentido. O momento, não. O desenvolvimento para isso surgir é ruim. E a Lois aparecendo do nada exatamente nesse momento é outro Deus Ex Machina e deixa tudo ainda pior. Ou seja, a intenção foi boa, mas foi mal executada. Como foi praticamente todo o terceiro ato, a parte final. Depois do Martha, existem outros Deus Ex Machina que não fazem sentido, como a Lois querendo jogar fora em qualquer lugar uma arma que pode matar o marido, para depois ir lá atrás disso de novo. O Superman confiar a vida da mãe pro Batman de uma hora para outra, sendo que existia essa desconfiança até esse momento. A aparição do Apocalipse, que também é um imenso erro no filme, porque ele sobra. Uma criação surgindo só como ameaça maior, caindo como outro Deus Ex Machina no combate final. A luta final pelo menos é boa. Eu gosto particularmente, principalmente porque quem salva esse momento é a Mulher Maravilha. Por mais que existam vários erros de roteiro, o filme é bom tecnicamente. Mas eu acho que a maior diferença entre quem gosta e quem odeia é a adequação da expectativa. Porque assistir Batman vs Superman com expectativas adequadas muda muito a visão sobre o filme. A narrativa é boa, mas é conduzida de forma lenta, porque ela faz a criação da tensão entre os dois personagens, e demora 1h15 para a primeira cena de ação em si. Depois existe uma ótima cena mais agitada no Capitólio, e depois a ação começa só na marca de 2 horas. Isso pode deixar o filme cansativo para muitos, mas isso não faz o filme ser ruim. Ele só é feito num tom mais artístico, por assim dizer, mais contemplativo. Só que ele foi vendido como um filme de ação, de embate entre os maiores nomes da DC. Então se você esperava ver porrada e muita ação, claro que o filme vai ser bastante decepcionante. Mas se você assiste com a visão sobre um filme onde esse embate é mais simbólico e ideológico, a sua apreciação por ele é muito maior. É por isso que hoje, assistindo exclusivamente a versão estendida, com essa visão que não é necessariamente um filme de ação, eu não acho Batman vs Superman um filme tão ruim assim. E o final
deixa também uma mensagem de conclusão pro arco do Homem de Aço. O fato dele ter salvado o mundo de novo, matando um ser que era imortal praticamente e morrendo por isso, salvando o mundo que o julgou tanto, é a redenção do personagem. É o que mostra pro mundo que eles precisavam de um Superman. Batman vs Superman é um filme que ficou marcado por pontos específicos ruins, mas não é ruim como um todo. É um filme com mensagem, com um significado, que não é mal feito, mas cansa quando dá foco em tramas rasas de personagens secundários que a gente não queria acompanhar. E um último detalhe aqui é que existe a cena do pesadelo do Batman, vendo um mundo devastado e depois recebendo a visita do Flash vindo do futuro. Isso é algo que não serve para esse filme em si, mas ele é o motivo para o subtítulo A Origem da Justiça, porque esse é um dos gatilhos para o Batman começar a juntar os meta-humanos. E por esse momento ser mostrado como mais ação que os outros, mostra que a sequência seria dessa forma. Um filme com uma ameaça gigante, que causaria mais momentos de ação e com uma equipe de heróis para combatê-los. Isso é reforçado com o final do Lex Luthor e o seu Ding Ding Ding, indicando que uma ameaça muito maior estava por vir, como planejado pelo Zack Snyder para a sequência que é o filme Liga da Justiça. Mas por problemas na produção do longa, o filme que a gente recebeu nos cinemas foi o Liga da Justiça, dirigido pelo Joss Whedon, que tomou um rumo totalmente diferente. Então, para falar mais dessa versão do cinema e a versão Snyder Cut do Zack Snyder, isso é história para outros vídeos. Mas então é isso, essa foi a minha opinião sobre o filme e agora deixa você a sua aqui nos comentários de forma educada. E se você ainda não é inscrito, clica no botão vermelho de se inscrever, deixa seu like nesse vídeo se você gostou, me segue lá nas redes sociais para ficar por dentro das novidades e compartilha esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado, valeu e até mais.